Apesar do Flamengo ter vencido o jogo de ida contra o Internacional pela Libertadores, a gente pode dizer que o time ficou devendo? Foi uma atuação tanto quanto inconstante? E será que isso está acontecendo mais vezes ou a gente pode dizer que foi um caso isolado? E o que pode preocupar para o jogo da volta? Vamos dizer isso aqui, mas like no vídeo, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. O Flamengo ele conseguiu vencer o Internacional, ele confirmou o favoritismo que já era dado. Obviamente, o Flamengo ele é mais time, ele é um trabalho muito mais sólido ao que a gente previa que poderia acontecer com o Internacional, coisa que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas o Flamengo ele confirmou o resultado que quase todo mundo esperava, que era uma vitória no Maracanã. E aí você tem perspectivas das pessoas em acharem que pelo elenco, pelo modo de jogo do Flamengo vai sempre atropelar, coisa que não acontece. Mas, se a gente for juntar o roteiro de que aconteceu o jogo, aconteceram 2 atuações diferentes dentro da própria partida. E aqui a gente pode pegando pelos números, os principais números aqui. Se a gente for analisar, no primeiro tempo, o Flamengo ele deu 8 finalizações. Ele cedeu uma finalização para o Inter, ele teve 73% de posse de bola. E aqui começando a falar dessa parte, depois a gente parte para o segundo tempo, o Flamengo ele começa o jogo obviamente muito em cima. Não somente por conta, de estar no Maracanã e ter um ambiente ao seu favor, mas também porque a escalação do Felipe Luís permitiu isso. Com que não tivesse o Pedro e tivesse o Bruno Henrique, e no lugar do Arrascaeta, obviamente, é suspenso, ele coloca o Gonçalo Plata, você tem muito mais mobilidade, você tem muito mais velocidade naquilo que você quer fazer. Então, quando você pega a linha de frente do Flamengo, você vê que tem Jorginho, Alan, Luiz Araújo, Samuel Nino, Gonçalo Plata, Bruno Henrique. Muito móvel, muita troca de posição, muita intensidade. O que se reverteu em um domínio completo do Flamengo. Como eu disse, 73% de posse de bola. Apesar de uma chance clara de gol, que foi o gol do Bruno Henrique, você vê que o Flamengo já estava construindo para isso. O Inter dificilmente conseguia passar do meio-campo, se é que conseguia passar. E a marcação do Flamengo, a mobilidade com que os jogadores trocando de posição e a intensidade por conta das suas características físicas, não deixavam o Inter ter aquilo que ele possui de melhor, que é o quê? A saída com laterais fortes, como por exemplo o Bernabé, mas acionando muito o Alan Patrick. E com isso ele conseguindo fazer a conexão para frente. Se você evita com que o Alan Patrick participe do jogo no Internacional, dificilmente o time consegue evoluir. Por quê? Porque ele é o pensante desse time. Ele é o cara que vai ditar o ritmo do jogo. Apesar do Inter não ser muito um time de posse de bola, por conta das características também do Roger Machado, eh, você vê que o Internacional ele precisa de uma certa cadência e passa pelos pés do Alan Patrick. Quando o Flamengo ele consegue, principalmente com seus volantes, dar muita mobilidade para isso e não deixar com que isso aconteça, papel fundamental aqui do Jorginho, você tira as ações de jogo do Internacional. E aí o Flamengo ele passa a dominar completamente a partida, e já tinha, tido oportunidade com a boa defesa do Rocher no chute do Luiz Araújo, e depois vem o escanteio em que o Bruno Henrique consegue subir e tirar do goleiro uruguaio. E o Flamengo abre um placar completamente merecido e poderia inclusive ter feito mais, tá. Finaliza o primeiro tempo, qual que é o saldo? O saldo é: só um time joga. Só um time oferece perigo. O Internacional, muitos dizem até nas outras transmissões que eu estava acompanhando, o Internacional não foi para o Rio de Janeiro, tá. Esse era o parâmetro. Vem a segunda etapa. A segunda etapa você tem uma melhora acentuada do Internacional e uma queda do Flamengo. E aqui a gente precisa dar ênfase, porque não é um jogo isolado que isso está acontecendo.
Mas, se tratando da partida, se no primeiro tempo o Flamengo ele deu 8 finalizações contra uma do Inter, teve 73% de posse de bola, no segundo tempo o Flamengo teve 2 finalizações, 4 do Internacional e teve apenas 59% de posse. Também tem imposição do time, com entrada de alguns jogadores, como por exemplo o Borré. Sim, é verdade. Mas, o Flamengo ele não conseguiu voltar o seu ritmo. Teve determinado momento ali do primeiro tempo que só o Internacional estava rondando a área do Flamengo. E poderia ter chegado ao gol de empate, oferecendo alguns perigos com defesas do Rossi, sequência de escanteios seguidas. E aí depois, mais para metade final, quando você pega ali 25, 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo retoma o controle. Principalmente, por exemplo, a entrada do Everton Cebolinha, que apesar de ter tentado, principalmente ali no 1 contra 1, com velocidade, tentando ganhar de alguns marcadores no Inter, não conseguiu finalizar tanto a gol assim. Eu tô falando finalização no alvo. Então vê que falta uma certa precisão ali do Cebolinha, diferente, por exemplo, do Samuel Lino, que conseguiu fazer uma boa partida na primeira etapa. E aí você vê que o jogo ficou muito mais uma trocação. O Inter rondando muito mais a área do Flamengo e o Flamengo retomando o controle do jogo até o final. E aí você tem o final do jogo, obviamente. Com isso fica um saldo. Esse saldo fica um gostinho de que o Flamengo poderia ter jogado mais. E aí que a gente chega na conclusão, por exemplo, do vídeo. Porque se fosse uma atuação isolada, eu poderia, obviamente, falar: olha, o Flamengo ele poderia ter jogado mais com base em amostras que a gente já viu anteriores. Só que não é isso que acontece. Se você pegar os últimos jogos, principalmente do Flamengo, Mirassol, Atlético Mineiro de novo, você vai ver que o Flamengo ele cria muito mais na primeira etapa. Muito mais volume de jogo, muito mais posse de bola, muito mais chances criadas, e depois o Flamengo ele baixa o ritmo na segunda etapa. E para mim, observando, por que que isso está acontecendo? Porque muito se deve à troca de características de alguns jogadores, como por exemplo as substituições que são feitas, por mais que você tenha um grande elenco, você não tem a mesma qualidade, por exemplo, às vezes de manter uma posse de bola ou de ter uma objetividade um pouco maior da agressividade, como por exemplo trocar o Samuel Lino pelo Everton Cebolinha, que já tenta um pouco mais, que perde um pouco mais a bola, dá mais a bola para o adversário e consegue ter menos posse, por exemplo. Ou você tirar o Arrascaeta, que precisa de um jogador ali que pause mais o jogo, não por acaso o Flamengo ele trouxe o Carrascal, e também por conta da característica física. O aspecto físico de alguns jogadores estão pesando, porque o estilo de jogo do Flamengo, a intensidade de marcação do Flamengo, que necessita, principalmente esses jogos, é uma marcação muito alta. É uma pressão que é difícil de sustentar. Então é normal você ter uma queda acentuada física na segunda etapa. Só que a queda do Flamengo física está custando alguns resultados que poderiam ser um pouco mais tranquilos. Obviamente, se o Flamengo ele mantém o pico de intensidade na segunda etapa, o que ele fez na primeira, dificilmente alguém vai ganhar do Flamengo, porque ele mantendo esse ritmo, a tendência é ele ganhar. Mas se ele está cedendo chances aos adversários, os adversários vão lá e aproveitam, eles conseguem tirar pontos do Flamengo. E isso a gente vê. O Mirassol quase empatou, o Internacional quase empatou, o Atlético Mineiro quase empatou. Então você vê que é um fator preocupante. Não é um caso isolado, isso vem acontecendo em todos os jogos. Se você olhar nos aplicativos de estatística, o Flamengo ele cede mais finalizações ao adversário, ele tem menos finalizações, ele tem menos posse. Então não é um fato isolado. A queda física do Flamengo é acentuada. E aí precisa resolver em questão de Felipe Luiz e departamento médico. O que fica de lição é para o jogo da volta. O confronto está aberto. Por mais que tenha uma diferença técnica, física entre os dois times, o Internacional não é aquele Internacional do início do ano, onde estava um time muito arrejado, o time que recuperava a bola, o time que contra-atacava muito rápido, muito rápido.
você vê que é um time que cede chances ao adversário. Muito. Internacional e não consegue mandar na sua partida, mas tem um aspecto, psicológico, mobilização que vai ter no Beira-Rio, fazendo com que o Flamengo ele não tenha tanto conforto quanto ele teve na primeira etapa. E aí, se o Flamengo ele não conseguir fazer com que o segundo tempo seja melhor, a tendência é que o Internacional ele vai para cima do Flamengo desde o início, mas principalmente na segunda etapa que ele precisa tirar o resultado. E se o Flamengo ele tem uma queda no segundo tempo, o que leva a crer que ele vai sofrer muito na segunda etapa. Se o Flamengo não ajustar isso, ele corre risco sim de sofrer um revés no Beira-Rio. Obviamente é favorito, eles saem na frente, mas essa queda física preocupa sim para o segundo jogo. E aí o Felipe Luiz vai precisar arrumar isso junto com a comissão técnica. Quero saber o que você acha, deixa aqui os comentários no vídeo, você acha que o Flamengo poderia ter jogado mais, com gostinho de quero mais? Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima. Tchau!